Representantes do Estado e da União participam de mais uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal para discutir a cobrança de ICMS. A comissão criada pelo ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal deve concluir hoje os trabalhos. E quem acompanha é a repórter Aline Barcelos, que traz agora mais detalhes da reunião pela manhã. Olá, Aline, muito boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. A audiência pública ainda não acabou. Há 6 meses, o grupo formado por integrantes dos estados e da União se reúne de forma presencial e à distância para chegar a um acordo sobre a cobrança do ICMS. Hoje, tanto a União quanto os estados apresentaram propostas mais concretas e há expectativa que se chegue a um consenso para apresentar ao ministro Gilmar Mendes, que é relator de 2 ações no Supremo sobre o tema. No meio da manhã, houve uma pequena pausa para que o grupo analisasse as medidas. Um dos pontos polêmicos é a cobrança do ICMS na transmissão de energia. A nova legislação proíbe isso. A União explicou que pode fazer um recorte em subitens do transporte e isentar o ICMS em apenas alguns desses subitens. Agora, no fim da manhã, o ministro Gilmar Mendes compareceu à audiência e ouviu os 2 lados desse debate. A expectativa é que se chegue a um consenso ainda hoje. Vamos acompanhar a reportagem. O último encontro da comissão foi marcado para esta sexta-feira e o debate se concentrou nos temas mais polêmicos. Há 6 meses, representantes dos estados e da União tentam uma conciliação sobre a cobrança do ICMS. Isso porque a Lei Complementar 192 deste ano definiu combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo como essenciais. A lei limitou o ICMS sobre esses bens e serviços e, consequentemente, os estados e municípios perderam a arrecadação. De um lado, os estados alegam perda de até 40 bilhões de reais em arrecadação. Do outro, a União fala que é difícil fazer compensações. A gente tem que tomar algumas decisões sujeitas às restrições, né? Hoje nós temos uma restrição muito grande que é o teto do gasto. Então, qualquer despesa que eu tenha ao longo do orçamento, né, do ano fiscal, se surge uma despesa, eu tenho muita dificuldade em incorporar essa despesa no orçamento por causa da despesa do teto fiscal. Eu posso até perder receita. Hoje, pelo arcabouço fiscal, quando eu tenho muita receita, eu posso até perder receita, que para mim não tem problema, que a gente faz aí baixa o primário, mas tudo bem, isso faz parte, assim, até para ajudar a sociedade. Mas uma despesa que entra para eu pagar, como eu estou limitado até do gasto, então isso é uma preocupação. Durante a audiência pública, os participantes deram várias sugestões. Uma forma de tentar garantir que nem estados, nem União sejam prejudicados. Outro tema levantado e que gerou preocupação ao grupo foi o fato da lei também determinar que o imposto não incida na transmissão da energia elétrica. Isso, de acordo com os estados, representa 50% da formação no ICMS. A legislação estabeleceu que a cobrança seja monofásica, ou seja, em uma única etapa da operação, dentro de 120 dias. Temos um orçamento público para fechar com necessidades cada vez maiores da nossa população, então fica um cenário difícil, mas acreditamos que o acordo ele tem como sim trazer diversas perspectivas que eu diria positivas, para que cheguemos a um consenso, né, um sentido de colaboração federativa, com o mínimo impacto possível para a nossa população, mas que traga efeitos positivos no tocante à educação, saúde e segurança. Representantes dos estados explicam que querem a compensação por parte da União para os 6 últimos meses deste ano, para que ganhem fôlego para o próximo ano. O grupo tem discutido possíveis saídas há cerca de 6 meses. A comissão foi criada pelo ministro Gilmar Mendes, que é relator de 2 ações que tramitam no STF e comandada pelo juiz auxiliar Diego Veras. Eles conversaram antecipadamente sobre o tema e aí já trouxeram propostas já mais efetivas. Então, o dia de hoje esperamos de que eles possam chegar nesses pontos de convergência e chegarem a um acordo. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, homologou acordo entre a Procuradoria-Geral da República e o deputado federal Silas Câmara. O parlamentar é réu em ação penal no Supremo pela chamada prática rachadinha.
Silas Câmara se comprometeu a pagar multa de R$ 242 mil. O acordo foi feito para evitar a condenação do parlamentar. No julgamento da ação penal pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso havia votado pela condenação no crime de peculato, a uma pena de 5 anos e 3 meses de prisão. Mas a análise do caso foi suspensa por pedido de vista conjunto dos ministros André Mendonça e Dias Toffoli. Na ocasião, o ministro Barroso ressaltou que, considerando a pena proposta, a prescrição ocorreria a partir de hoje, 2 de dezembro de 2022. Na homologação do acordo, nessa quinta-feira, o ministro ressaltou que entende não ser cabível a medida nesses moldes, após o recebimento da denúncia, mas que, a um dia da prescrição, o procedimento se apresenta como a via mais adequada para minimizar os prejuízos ao erário. Silas Câmara foi acusado pela PGR pelo desvio de recursos da Câmara dos Deputados destinados ao pagamento de assessores em 2000 e 2001 e por ter nomeado como servidores públicos empregados que prestavam serviços particulares. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, liberou na noite dessa quinta-feira para julgamento 4 ações que discutem a constitucionalidade do pagamento das emendas do relator, no chamado orçamento secreto. A corte vai analisar se essa modalidade de liberação de recursos é constitucional. O julgamento ainda não tem data marcada. Você vai ver a seguir no próximo bloco. Decisões da Justiça garantem direitos importantes para a pessoa com deficiência. A gente volta já. O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência é comemorado todos os anos em 3 de dezembro. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas para chamar atenção sobre assuntos relacionados ao tema. Pelo menos 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência, cerca de 24% da população do país, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. São pessoas que declararam ter algum tipo de dificuldade para enxergar, ouvir, caminhar ou possuir limitações intelectuais. Hoje, o Estatuto da Pessoa com Deficiência é a lei mais abrangente na proteção e promoção de direitos no Brasil. Ele é um conjunto de normas que reafirmam o direito à igualdade de oportunidades e de não sofrer qualquer tipo de discriminação. Entre as garantias estão educação inclusiva, atendimento prioritário, acessibilidade, capacidade civil, moradia e saúde. De acordo com a Lei da Previdência Social, as empresas com mais de 100 empregados estão obrigadas a preencher de 2% a 5% do quadro de funcionários com pessoas com deficiência. A legislação também condiciona a dispensa desses empregados à contratação de outro nas mesmas condições. Atualmente, cerca de 370 mil profissionais com algum tipo de limitação estão empregados na administração pública e em empresas privadas. Isso, no entanto, ainda representa uma ocupação de pouco mais da metade dos postos de trabalho reservados a eles, segundo o Ministério da Economia. O Supremo Tribunal Federal tem atuado na garantia de direitos. No campo da Previdência Social, por exemplo, o STF decidiu que, na apuração do imposto sobre a renda, a pessoa com deficiência com mais de 21 anos e capacitada para o trabalho pode ser considerada dependente quando a remuneração dela não exceder as deduções autorizadas por lei. O Supremo também invalidou um decreto que retirava o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos. Na decisão, os ministros destacaram que a Constituição Federal e a Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência garantem a reserva de vagas em concursos públicos e estabelecem medidas de equidade em processos seletivos. Bom, agora para repercutir essa e outras questões, eu converso ao vivo, de forma remota, com a advogada Renata Ferreira. Olá, doutora Renata, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Rafaela, muito obrigada. Bom, nós já acompanhamos na reportagem que o Estatuto ele é bem robusto, ele traz uma série de garantias, direitos previstos, mas infelizmente na prática ainda a gente se depara com violações das mais diversas naturezas. Eu queria ver com a senhora agora, na sua avaliação,
quais são os principais gargalos para a gente dar efetividade ao ordenamento que já temos bem robusto sobre a proteção a essas pessoas? Com certeza, Rafaela, a principal questão acerca do Estatuto da Pessoa com Deficiência se dá em razão da informação. A informação tanto para essa questão da pessoa com deficiência, como também para as demais pessoas. Ao meu ver, há necessidade da gente trazer maior informação acerca dos crimes cometidos contra a pessoa com deficiência, certo? E também acerca da necessidade do que há o dispositivo em lei acerca do acesso à comunicação, né, que é devido dentro do Estatuto a essa pessoa com deficiência. A senhora falou de dar mais informação e até publicidade ao que diz a lei, né, sobre os crimes contra essas pessoas. Adianta para a gente o que a senhora destaca. Pronto, eu acredito que há 2 pontos bem pertinentes, né, que é o artigo 89 e o 91, que é acerca dessa questão da apropriação de bens, cartões magnéticos, pensionamento ou benefícios. Há um agravante se essa pessoa ela é portadora de alguma deficiência, né? Então, assim, a gente às vezes fala muito acerca dessa apropriação com relação à pessoa idosa, mas há o crime, sim, com a pessoa que detém alguma deficiência. E aí, dentro do Estatuto, há um esclarecimento acerca de quais deficiências físicas, deficiências mentais. Então, assim, é importante a gente falar acerca desse crime, que muito se fala com o idoso, ou às vezes com a mulher que é vítima de violência doméstica, mas não se fala acerca do crime cometido com a pessoa com deficiência. Quer dizer, em alguns casos a pena pode ser até agravada, né, se cometida contra a pessoa com deficiência, que está mais vulnerável ali. Bom, 7 anos depois do Estatuto, ele deve ser revisto? Ele precisa ser revisto na sua avaliação? Na minha avaliação e na avaliação também da classe, né, de advogados, a gente percebe que há necessidade de um ponto a ser revisto, acerca da possibilidade de pessoas com deficiência mental realizarem atos da vida civil, inclusive realizar negócios, né? Anteriormente, eles eram resguardados por um manto de proteção dessas pessoas que dependiam de outras para realizar negócios, e com o Estatuto, que é de 2015, houve essa modificação, trazendo capacidade para essas pessoas, mesmo com deficiências mentais. E só uma observação aqui, esse ano as pessoas com autismo, os autistas já puderam votar, eles participaram do pleito agora nas eleições de outubro, então um avanço também que dialoga com isso que a gente está falando, né, doutora? Bom, em relação ao mercado de trabalho, o mercado de trabalho tem respeitado a lei de cotas? O mercado de trabalho, tem feito um esforço, né, muito grande para ocupar o percentual que a lei exige. A partir de 100 funcionários, a lei determina que entre 2% a 5% desses funcionários sejam pessoas com deficiência. A grande preocupação essas pessoas elas ainda não estão qualificadas, né, para estar no mercado de trabalho. Apenas 1% das pessoas com deficiência estão no mercado formal. Amanhã nós temos esse Dia Internacional, né, que é celebrado em todo o mundo, e chama atenção para essa causa, dar visibilidade a essa causa. A gente já conversava nos bastidores que é muito importante a gente falar sobre o assunto para, a partir daí, também criar políticas públicas. A sociedade civil tem um papel muito importante, né? Para a gente finalizar, qual é a reflexão que a senhora deixa aqui a respeito dessa data e desses avanços que a gente ainda precisa alcançar? No caso, eu acredito que deva haver um esforço em conjunto, tanto da sociedade civil organizada, através dos advogados, de pessoas que tenham maior informação, como também das pessoas que têm algum familiar, né, com alguma deficiência, assim, possam estarem mais informadas. Lembrando que, quando você me pergunta acerca do mercado de trabalho, há necessidade da gente divulgar que há uma lei específica, inclusive anterior ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, que trata acerca da previdência social diferenciada para pessoas com deficiência. Certo? Então, assim, há um diferencial, então é muito importante que essas pessoas ocupem o mercado de trabalho, para que a sociedade esteja sempre
buscando maiores informações para trabalhar com esse grupo de pessoas. Quer dizer, legislação não falta, né? Mais uma vez, a gente sempre fala isso aqui, lei não falta, falta dar efetividade, acho que já estão em vigor e consciência também. Doutora, muito obrigada pela sua participação, boa tarde, viu? Eu que agradeço, boa tarde. Veja a seguir, novo espaço do museu no Supremo Tribunal Federal completa 1 ano. Os detalhes em instantes. Um sindicato que assume a representação de uma categoria deve manter os direitos e deveres de negociações coletivas firmadas pelo antecessor. Foi esse o entendimento da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, que extinguiu um processo que reivindicava o pagamento de horas extras a profissionais da saúde. Na ação, o Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Espírito Santo pediu pagamento de horas extras para os profissionais da categoria que atuavam no Hospital Santa Rita de Cássia, de Vitória, a partir da 10ª hora diária de trabalho, retroativo a junho de 2015. Naquele mês, o sindicato se tornou representante da categoria, depois que a entidade que representava os profissionais de saúde do hospital foi desmembrada. Em defesa, o hospital alegou que um acordo firmado 2 anos antes previa jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. Por isso, as horas extras solicitadas seriam indevidas. Para o empregador, as obrigações estabelecidas nessa negociação coletiva, homologada judicialmente, somente poderiam ser alteradas por meio de uma nova convocação dos trabalhadores ou por ação rescisória. O hospital questionou ainda a legitimidade do novo sindicato, alegando irregularidades no ato de constituição da entidade. O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região no Espírito Santo entendeu que as negociações coletivas posteriores se sobrepunham à mais antiga e determinou o pagamento das horas adicionais. Também considerou a nova entidade sindical legítima para o ajuizamento da ação. Para o TRT, o acordo coletivo que autorizava a jornada de 12 por 36 horas foi superado pelas convenções firmadas pela nova entidade sindical, com escala mais vantajosa para os trabalhadores. Em recurso ao TST, o hospital sustentou que o acordo homologado em juízo representa decisão definitiva e produz efeitos para os trabalhadores e não para o sindicato que o firmou. Assim, reiterou que a negociação coletiva somente poderia ser rescindida por meio de ação rescisória ou alterada, conforme previsão do próprio acordo, por meio de nova manifestação da categoria. A desembargadora convocada Margarete Rodrigues Costa, relatora do recurso, observou que os efeitos da coisa julgada são restritos às partes. No entanto, entende-se como partes não apenas as que atuam originalmente no processo, no caso do acordo coletivo, o antigo sindicato e o hospital, mas também os sucessores, aqui o novo sindicato. Ela apontou que a sucessão de entidade sindical em que as representações do grupo de trabalhadores se transfere do sindicato mais antigo ao mais novo não elimina do mundo jurídico as obrigações firmadas anteriormente. Elas permanecem vigentes no prazo e nas condições estabelecidas no acordo judicial, firmado e homologado. Considerando que a outorga do registro sindical em detrimento da representação mais ampla anterior que havia, resulta na obtenção de uma personalidade sindical que assume, em lugar da outrora mandatária, essa representação da categoria, mas não elimina do mundo jurídico as obrigações que foram firmadas pela representação anterior, que vão persistir, vigendo prazo, condições, como foi estabelecido pela coisa julgada formada, nesse caso pelo acordo judicial, em relação à categoria profissional, ainda que desmembrada, considerando essa continuidade jurídica. Então, a decisão regional, quando afasta esse comando, por considerar o sindicato como terceiro estranho à lide, sendo este verdadeiro sucessor da entidade sindical, nesse caso, desatende os princípios da garantia da coisa julgada. Assim, por unanimidade, a turma acolheu a preliminar de coisa julgada levantada pelo hospital e extinguiu o processo sem exame do mérito. O novo espaço do Museu do Supremo Tribunal Federal completa 1 ano.
O museu ocupa quase 1.000 metros quadrados no edifício sede do Supremo Tribunal Federal aqui em Brasília. O acervo conta com uma parte importante da história do país. O repórter Renato Rosa foi conferir as novidades e mostra pra gente. É assim o dia todo. Sempre tem visitante no Museu do Supremo de olho nas peças, documentos, fotos, objetos históricos. Eu vim de Maceió e eu decidi vir ao Supremo fazer essa visita porque eu gosto muito do direito constitucional e eu acho muito importante a gente vir aqui nessa parte final da visita de conhecer as constituições, os exemplares e toda a história do museu. É muito importante para a gente reconhecer a nossa história, né? É um local que guarda a nossa Constituição, né? O local que rege as leis, que determinam, limitam, e é muito importante para todos os brasileiros virem conhecer a história passo a passo de como foi se moldando ao longo do tempo. O acervo também está disponível numa plataforma virtual. De qualquer lugar do mundo, é possível conhecer a história da Suprema Corte do Brasil. Já o Vitor optou pela visita guiada. Foi muito fácil, eu preferi a guiada porque eu não sabia o que eu ia encontrar aqui e a experiência foi excepcional, porque foi detalhe por detalhe. O novo espaço do museu completa 1 ano, ocupa quase 1.000 metros quadrados no subsolo do edifício sede do STF. Reúne todo o acervo desde a criação da Suprema Corte. Esta é a ata de instalação em 1891 da antiga sede do Supremo no solar do Marquês do Lavradio, no Rio de Janeiro. Para ninguém ficar perdido, o pessoal organizou tudo direitinho. Dividiu o acervo por datas consideradas históricas. É uma linha do tempo do Poder Judiciário. Assim, o visitante pode acompanhar a evolução da Corte. E uma dica, se estiver com o celular e quiser mais detalhes de um documento, por exemplo, nesse caso, o primeiro regimento interno do Supremo Tribunal Federal, basta apontar a câmera para o QR Code e você tem acesso ao documento completo. A escultura em bronze reproduz a figura do jurista Rui Barbosa. Também é possível conferir documentos como habeas corpus, apresentados por ele. E o que dizer desses processos? Longe da era digital, eram costurados à mão. Gravadores, toca-fitas registravam as sessões e julgamentos. A exposição também tem um grande acervo fotográfico, com registros originais desde 1895. Traz ainda as diferentes composições da corte, comendas, medalhas, moedas e objetos, utensílios pessoais dos ministros, mobiliário e obras de arte. Eu gostaria de destacar a Constituição de 1934, original, o texto original da Constituição de 1934, que é uma Constituição que marca os direitos sociais do nosso país, que foi inspirada na Constituição mexicana de Querétaro, na Constituição alemã de Weimar também. Então é um marco no constitucionalismo social do Brasil. Temos também aqui a toga da ministra Ellen Grace, a primeira mulher a compor essa corte. Um objeto que eu acho muito curioso também é a cabine telefônica, que remonta à época que o Supremo Tribunal Federal estava no Rio de Janeiro, situado na Avenida Rio Branco. E essa cabine ela era localizada na sala das togas dos ministros, e ali os ministros poderiam fazer ligações telefônicas. O projeto do museu foi idealizado pelo arquiteto modernista Paulo Mendes da Rocha, que morreu em maio de 2021, aos 92 anos. Reconhecido internacionalmente como um dos 5 mestres da arquitetura especializados na área de museus. Ele ganhou em 2006 o Prêmio Pritzker, considerado o Prêmio Nobel da Arquitetura. A obra contou com o apoio do Banco de Brasília e parcerias com a Associação dos Magistrados Brasileiros e a Ordem dos Advogados do Brasil. Com as restrições da pandemia, a visitação pública só começou em abril deste ano. De lá para cá, o espaço já recebeu mais de 3.500 visitantes agendados, além das visitas livres e das pessoas que circulam pelo Supremo. A finalidade é não só preservar, mas, sobretudo, comunicar. Estabelecer um diálogo com a sociedade. Comunicar o que é
à instituição Supremo Tribunal Federal. O museu também contribui com o registro de julgamentos importantes e do impacto dessas decisões na vida do brasileiro. Exposições itinerantes ganham espaço. Essa mostra, em homenagem ao Dia da Consciência Negra, que foi celebrado no dia 20 de novembro, segue até janeiro. O processo mais recente lembrado na exposição foi o habeas corpus, julgado em outubro do ano passado, quando o plenário decidiu que o crime de injúria racial configura uma forma de racismo e é imprescritível. Pode ser julgado a qualquer tempo. O acervo cultural ainda conta com painéis do fotógrafo Sebastião Salgado, que fazem parte do projeto Amazônia. Gostou do museu? É só agendar a visita. É um belo passeio, vale muito a pena, agende, anote aí. As visitas livres ao museu, elas podem ser feitas às segundas e sextas-feiras, de 2 às 6 da tarde. Já as visitas guiadas ao tribunal podem ser agendadas no portal do Supremo Tribunal Federal, clicando em menu. É esse link que aparece na sua tela. Muito obrigada pela sua companhia. Hoje ficamos por aqui. Um excelente fim de semana. Até segunda. Bom jogo pra gente logo mais. Tchau, tchau.